Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer um desafio técnico back-end. Vai ser esse o desafio técnico, Challenge Back-end Hit, beleza? É da M Digital. M Digital, o endereço está lá no GitHub, /M Digital, /Challenge Back-end Hit, beleza? Vamos então ler esse desafio e ver o que ele pede para a gente fazer. De antemão, eu já falo que eu vou fazer em Java e vou tentar implementar usando Clean Artifactory. Provavelmente usando Clean, provavelmente não, é certo. Usando Clean Artifactory vai ficar bem mais verboso do que se a gente usasse as configurações de pastas normais em um projeto Spring Boot, beleza? Colocasse ali a pasta repository, entity e controller, beleza? E separasse somente assim, dessa maneira. Mas nós vamos seguir a ideia do Clean Artifactory, tentando seguir um pouco mais a ideia também do que foi nos ensinado, né, pelo Uncle Bob, pelo Bob Martin e assim por diante. Beleza? Então esse é o projeto e isso que nós vamos ver. Vamos ler aqui para dizer o que ele fala. Challenge Backend. Dando continuidade ao processo, temos um desafio para te propor. Não, eu vou pular tudo isso. Eu vou ver aqui, requisitos. Vamos ler aqui. Para possibilitar a equipe de front-end de criar essa aplicação, queremos desenvolver uma API que contenha os dados dos planetas. Dos planetas são aficionados por Star Wars. Então, são planetas do mundo Star Wars. Requisitos. A API deve ser REST. Para cada planeta, os seguintes dados devem ser obtidos do banco de dados da aplicação sendo inseridos manualmente. Então, esses dados devem ser inseridos manualmente e devem ser obtidos do banco de dados da aplicação. Para cada planeta também devemos ter a quantidade de aparições em filmes que podem ser obtidas pela API pública do Star Wars, que é essa API, eles deixaram o URL. API. Beleza. Funcionalidades desejadas. Adicionar um planeta, um post, listar planeta é um get, mas aqui ele disse listar planetas. Talvez possa ser até um get all, listar todos os planetas. E aí buscar o planeta, buscar por nome, planeta por nome, buscar por ID, remover planeta. São 5 funcionalidades. Aí provavelmente a gente acrescente mais uma que é update, né? Realizar um update no planeta. 6 funcionalidades. E aí ele diz bem assim, linguagem que usamos, Kotlin, Scala e Java. E aí o banco de dados é o Postgres SQL 11 com JSON B. Isso aí. Então esse é o desafio. E a nossa intenção agora é entender ele. Bom, só pensando assim no mundo Java, eu já estou pensando logo na minha entidade, que eu gosto de começar pela minha entidade, meu modelo de relacionamento entre meu banco de dados. Então eu já penso que minha entidade terá que ter nome, clima, terreno e terá que ter um atributo ou um campo para guardar a quantidade de aparições em filmes. A quantidade de aparições em filmes. Então vai ter praticamente 4 atributos mais o ID. Beleza? 5 atributos. Então vai ter 5 campos do nossa entidade. Só pensando assim por cima. Começando da entidade para depois ir para o controle, não do controle para a entidade. Tem pessoas que gostam de começar já desenvolvendo controles, endpoints, para depois ir para a entidade, mas aí varia. Então, continuando, o que eu já fiz? Eu dei um pause no vídeo, já baixei a imagem do Postgres, já criei um container do Postgres, beleza? Então se eu mostrar aqui para vocês, no meu gerenciador de banco de dados, eu já tenho um banco de dados também criado, chamado Star Wars, beleza? Perceba, nele não há tabela nenhuma, não existe nenhuma tabela criada, mas o banco de dados já existe. Beleza? Então eu já adiantei essa parte. Então eu já estou um pouco adiantado em relação a esse desafio. Já baixei a imagem do Postgres. Se vocês quiserem saber como instalar o Docker na máquina de vocês, eu uso Linux, né? Se vocês quiserem aprender como instalar o Docker no Linux, como baixar a imagem, né, do Postgres, do Docker Hub, como criar um container,
né, do Postgres, vocês deixam nos comentários que eu faço um vídeo ensinando, beleza? Então, continuando nos nossos desafios, nosso desafio, vamos para a nossa IDE. Na nossa IDE eu vou criar um novo projeto, New Project, e eu vou chamar esse projeto de Challenge, estou olhando para escrever igual, Challenger Back End Hit Clean, de Clean Artifactory. Beleza? Então eu escolhi aqui um novo projeto para criar com Spring Boot, talvez vocês não estejam vendo, mas um novo projeto com Spring Boot. E eu vou escolher que o meu gerenciador de dependências vai ser o Maven, e vai ser em Java. O meu JDK vai ser a versão 17 e o packaging eu vou deixar como jar. Vou em Next e aí me apareceu para mim escolher as dependências que eu quero colocar e eu vou escolher o Spring Boot DevTools, que vai ajudar no nosso desenvolvimento, o Lombok, para a gente não precisar ficar escrevendo getters, setters, coisas desse tipo, só fazer algumas anotações. Eu vou escolher o Spring Web, porque vai ser uma API REST, né? Então eu vou precisar dessa dependência. E deixa eu ver o que mais, Spring, Hit Web, REST Repositories, Spring Web Services. No template nenhum, no security nenhum, no SQL. No SQL eu vou escolher o Spring Data JPA. Vou escolher o Flyway Migrations, porque nós vamos fazer alguns migrations. Vou escolher o Postgres SQL Drive. Beleza? E eu acredito que é só isso. E eu vou criar, porque se necessitar de mais alguma coisa, a gente vai acrescentando depois no projeto. Ok? Eu esqueci de criar ali um verso control do Git. Deixa eu ver se eu consigo inicializar. Create Git Repository. Dá um OK. Pronto. Criei um repository Git. Main. Java. Deixa eu ver. Então, criado o nosso objeto de domínio, vamos agora dar continuidade, né? Eu percebi que eu não estava mostrando a ideia, vamos voltar para o nosso código. Criado o nosso objeto de domínio, esse é o nosso objeto de domínio, que foi criado na nossa camada, e eu estou organizando as camadas por pastas, domain e entity, beleza? Na camada de domínio, domain, e dentro da pasta entity. Agora eu vou criar uma outra pasta chamada application, que aí nós vamos para a nossa camada de aplicação. Dentro da pasta application eu vou criar uma outra pasta chamada gateway, que nós vamos criar os nossos gateways. E aí para os nossos gateways, só pensando assim em escalabilidade, né? Vamos supor que fosse uma aplicação, já que nós estamos falando de Clean Artifactory. Clean Artifactory não faz sentido muito para esse desafio. Eu estou tentando implementar em Clean Artifactory para me desafiar e para me aprender. Mas se fosse numa aplicação real, não faz sentido Clean Artifactory para esse endpoint, somente para um endpoint, que só vai ter um objeto, só vai entregar um recurso, que é do recurso dos planetas do mundo Star Wars. Porque o Clean Artifactory torna tudo muito verboso, né? O trabalho que você vai ter com o Clean Artifactory vai ser muito maior se você não fizesse com o Clean Artifactory. Então, mas já pensando que nós estamos usando o Clean Artifactory, e a grande vantagem do Clean Artifactory é a escalabilidade, então eu vou criar aqui uma interface que ela vai ser vai ser um contrato que eu vou obrigar todos os outros gateways, seja lá quantos gateways existissem dentro dessa pasta gateway. Hoje nós vamos ter um gateway somente do planeta, né? Planet Gateway, um exemplo. Mas poderíamos ter de People's Gateways, Employee Gateways, Enterprise Gateways e assim por diante. Então, eles todos iam ser obrigados a seguir esse contrato, que é a interface, né? Seria implementar essa interface ou estender. Na verdade, eles não vão implementar,
A implementação não vai ser aqui, mas eles iriam estender. E assim a gente ia economizar, né? Economizar, ao invés de ficar digitando alguns métodos padrões. Beleza? Vocês vão entender. E aqui essa eu vou chamar de Gateway. Essa interface. Vou adicionar no versionamento do Git. E aí, como vai ser uma interface que eu quero que diferentes tipos, pensando mais longe, não nesse projeto eu não vou seguir, mas eu já estou querendo mostrar isso para vocês. Diferentes tipos de gateways, qualquer tipo de gateway que tivesse aqui iria estender ou iria realizar um contrato com essa interface, então ela tem que ser genérica. E eu vou dizer que... E para ser um genérico, eu poderia colocar simplesmente um T aqui, poderia colocar um X aqui, poderia colocar um Y, um U, qualquer coisa desse tipo ia funcionar. Mas só para deixar assim mais visivelmente claro, né? Mais legível, vamos dizer assim, eu vou colocar aqui um object. Nós vamos receber um object, beleza? E aí, o que eu vou retornar no meu primeiro método, que vai ser o método save? Vou retornar um object do tipo genérico, e vai ser um método save, que ele vai receber um object também. Opa, é isso que eu quero. Object, beleza? Vai receber como parâmetro um objeto. No método update, ele vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Vai retornar um objeto e vai receber um objeto como parâmetro. No método delete, não vai retornar um objeto porque ele está deletando. Então, mas ele vai receber um objeto como parâmetro porque vai ser esse objeto que ele vai estar deletando. E aí eu vou ter o objeto getID, que vai receber um ID que é inteiro. Por que inteiro? Porque lá no Planet nós dissemos que nosso ID é um inteiro, é um int, beleza? E por isso que aqui nós vamos receber um ID que também é um inteiro, o object ID. E aí nós temos que listar também, porque ele disse lista os planetas, então eu entendi que aquele lista os planetas é um listar todos os planetas que estão cadastrados, beleza? E temos que buscar pelo nome também. Então, nós estamos buscando pelo ID, que ele pediu, buscando pelo nome, listando todos os planetas, estamos deletando o planeta, estamos salvando um planeta e eu acrescentei aqui o método update, beleza? Então, ele pediu sim que eu acrescentei o update. Save. Então, esse aqui seria o nosso gateway, a nossa interface gateway, a interface genérica, que será estendida por várias outras interfaces. E agora nós vamos criar a interface Planet, que também será uma interface Planet Gateway. Beleza? E essa interface Planet Gateway, o que ela vai fazer? Ela vai estender. Extends Gateway. E o que ela vai passar aqui? Qual o objeto que ela vai passar? Porque essa interface Gateway é uma interface genérica. E ela recebe um objeto genérico. Qual objeto eu vou passar? Quando eu implementar novas interfaces, vamos supor que People Gateway, eu teria que passar um objeto do tipo People. Aqui eu criei a interface Planet Gateway, então eu vou passar um objeto do tipo Planet. E esse Planet vai ser um Planet lá da minha camada de domínio. Beleza? Então, para os métodos padrões, é só isso. Eu só preciso fazer isso. Se eu fosse implementar métodos diferentes específicos para o Planet, né, para Planet, aí sim eu iria aqui e implementaria tranquilamente aqui. Mas como esse não é o caso, só isso aqui já basta. Só os métodos padrões, um GRUDzinho, só isso já basta. E bastaria para vários outros gateways que eu fosse criar. Então, já que nós já criamos os nossos gateways, vamos criar agora os nossos casos de usos, beleza? Então, novamente, eu vou criar aqui, organizar por pacotes, e no meu caso de uso, ele vai ficar dentro da camada de aplicação, beleza? E eu estou tentando organizar as pastas de acordo com as camadas do Clean Artifactory. Então, dentro de application, eu vou ficar o gateway, e eu também vou colocar um novo pacote que vai ficar dentro de application chamado user case, beleza? User case. Aí dentro
dentro desse pacote user case, eu vou seguir a mesma lógica que eu segui ali no Gateway. Tive uma interface obrigando todos os Gateways. Eu, nesse meu projeto, nesse desafio, só tenho um Gateway, mas poderia ter vários. E a implementarem, a realizarem um contrato com essa minha interface. E eu vou fazer a mesma coisa para o user case, beleza? Então eu vou criar uma interface chamada user case. Vou adicionar o rastreamento do Git. E essa interface user case, ela vai receber aqui, ela vai ser do tipo genérica também, beleza? Vai ser do tipo genérica, só que ela vai receber algumas informações de forma diferente. Por exemplo, ela vai receber uma entrada de forma genérica, um input DTO, e vai retornar um tipo genérico também, output DTO, que também será do tipo genérico. Output, deixa eu ver, output DTO. E ele vai retornar um output DTO e vai obrigar todos que realizaram esse contrato a implementarem ou a usarem esse método execute, que recebe como parâmetro um input do tipo genérico. Basicamente é isso, a minha interface user case. E aí agora eu vou criar os meus casos de uso, beleza? Para criar os meus casos de uso eu vou criar uma nova pasta, porque eu posso ter vários casos de usos, né, para cada objeto de domínio. No meu caso, o meu objeto de domínio é o Planet, e eu vou colocar dentro da pasta user case, Planet, beleza? E dentro de Planet agora eu vou criar minhas classes de uso, meus casos de uso. E meu primeiro caso de uso vai ser create Planet user case, beleza? Esse vai ser o meu primeiro caso de uso. E aí agora ele vai implementar a minha interface user case. User case. E aí a minha interface user case está pedindo para ele dizer qual vai ser o input DTO e qual vai ser o output DTO. Nesse caso, eu vou receber um planet da minha camada de domínio como o input e vou retornar um planet também da minha camada de domínio como output. E aí ele está pedindo também para mim implementar os métodos, que é o que eu vou fazer. Só que aqui já pensando na inversão de dependência, injeção de dependência, inversão de dependência e o desacoplamento entre camadas, coisas desse tipo, eu vou precisar private final do meu Planet Gateway, beleza? Planet Gateway. E aí eu vou inicializar ele, porque eu não quero usar, por exemplo, anotações do Spring, eu vou inicializar ele no meu construtor. Planet Gateway, ou vou injetar dessa maneira, né? E aqui eu estou retornando null, né? Só para, já foi uma coisa, quando eu criei um método já retornou assim. Aqui eu poderia fazer minhas validações, né? Um exemplo, eu poderia fazer validações dessa maneira. Se planet for igual a null, se for isEmpty, se for isEmpty, coisa desse tipo. Beleza? Deixa eu ver só se nesse planet para descargo de consciência, planet ID, string, climate, name, climate, terrain, fm appearance, coloquei. Se for, será isso, beleza? Aí se nada disso, se passar por todas essas validações, então eu vou chamar o meu planet gateway e vou chamar o meu método save, passando planet, beleza? E ele vai retornar um planet. E aqui acabou o meu caso de uso, né? O meu caso de uso para criar create planet user case. Então vamos para o próximo. Só para a gente não perder muito tempo, porque senão fica muito delete. Delete planet user case. Mesma coisa, ele vai estender.
Ele vai estender user case. E esse user case, user case, e esse user case vai pedir um input, que vai ser do meu domínio. Eu vou retornar aqui só para ele parar de reclamar, né? E aí ele está pedindo para mim implementar os métodos. Vou implementar para ele parar de reclamar. User case, extend planet, delete planet user case. Aqui. Não é extend, é implements. Por isso que ele está reclamando. O Copilot ali me sugeriu errado. E aí eu vou precisar do gateway também. Private final gateway. Vou importar. E aí eu vou adicionar, vou inicializar no meu construtor. Aqui eu vou fazer isso, e se não for eu vou retornar. Vou pegar, não. O meu delete não retorna nada. X planetGet.delete, passando planet. Passando planet. Aqui o meu retorno podia ser void. Beleza? E aqui não retornaria nada. Seria um void. Beleza? Aqui eu retornaria null. Poderia ser assim. Poderia ser assim, beleza? Mas eu vou deixar isso para um outro momento. Ser planet. E aqui eu só vou retornar o mesmo planet que eu passei no meu input. Beleza? No meu input. Então foi user case delete. Vamos para o nosso próximo user case. Get all user case, que será para retornar todos. Get all. Deixa eu ver. Get all. Eu teria que renomear. Vou refactor. Rename. Get all planets user case. Get all planets user case. E aí ele vai implementar nossa interface user case. Não vai receber nada no meu input DTO e vai retornar uma lista de planet lá da minha camada de domínio. Vou implementar os métodos para ele parar de reclamar, ou o método, na verdade, né? Vou precisar também do meu gateway. E eu já vou fazer assim, já vou deixar copiado aqui. Eu estou demorando até para fazer isso. Vou precisar também do meu gateway. Vou adicionar no construtor. E aí o que eu vou fazer? Esse return was x planetGet.getAll. Beleza? Somente isso. Somente isso. E aí o próximo, nosso próximo user case vai ser get planet by id user case. Beleza? Vou adicionar no versionamento do Git. E ele vai implementar a minha interface user case também. Vai receber um integer como input e vai retornar um planet como output. Vou adicionar o método para ele parar de reclamar.
Vou precisar também do meu getter. Vou inicializar esse meu getter. E aqui eu não vou nem validar nada, só pra gente ganhar tempo. This planet get. Mas se fosse para me validar, aqui é que cabe validação. Não é no meu controller que vai caber validação. Não vai ser no meu repository que cabe validação. Vai ser aqui na minha camada de aplicação. No meu getter, na minha camada, no meu user cases, né? No meu getter user case, na minha camada de domínio, beleza? Então vamos continuar. Então vamos para o nosso próximo user case, que vai ser o get planet by name, get planet by name, que também vai implementar nosso user case, que vai receber uma string como input, vai retornar um planet da minha camada de domínio, vou adicionar os métodos, sempre falo os métodos no plural, mas na realidade é um método. Vou precisar do meu get, vou inicializar no construtor. E aqui também eu não vou validar, só vou retornar x, mas caberia validação sim. E esse string s aqui eu vou renomear só para ficar mais legível, vai ser name, né? Name, beleza? Então essa aqui foi. E aí agora vamos por último, que é o que eu acrescentei, né? Update planet user case, que é o método de update. Também vai implementar a minha interface user case, que vai receber um planet da minha camada de domínio, vai retornar um planet da minha camada de domínio, vou implementar um método. Também vou precisar de um getter, vou adicionar esse getter no construtor. Também não vou fazer validação, mas caberia planet_get.update. Tem várias maneiras de fazer validações. Se vocês quiserem ver como fazer validações em Create Factory, vocês me falam, que eu faço um próximo vídeo em cima desse projeto já criado, só vindo implementando várias validações diferentes, beleza? Mas é isso, criamos todos os nossos user cases, beleza? Bom, então com isso eu já terminei todos os meus casos de uso. Uma vez que eu já terminei de criar todos os meus casos de uso, eu vou fechar aqui todas as janelas. Já criei também todos os meus getters, que nesse caso eu só tenho um getter, que é o Planet Gateway. Beleza? Só um adapter. Poderia ser um nome adapter também, dependendo. Então na minha camada de aplicação eu já terminei. Na minha camada de domínio também já terminei. Então vou criar uma outra pasta para representar a interação com a outra camada, né? Só para organizar melhor, né? Então essa pasta eu vou chamar de infrastructure, beleza? Dentro dessa pasta eu vou colocar várias outras pastas, mas eu vou começar aqui colocando a pasta data. Eu estou criando aqui uma classe para criar uma pasta, um package data, beleza? Dentro dessa pasta data eu já vou criar uma outra pasta que vai ficar a minha entidade, entity db, que vai ficar a minha entidade, que vai representar o meu relacionamento, que vai representar minha tabela no banco de dados, que vai ser planet db, beleza? Vou adicionar ali. E essa vai ser minha classe. Essa minha classe eu também vou implementar serializable. E aí eu vou aqui @serial, beleza? E agora eu vou vir com algumas anotações, mas eu vou começar ali com algumas anotações, para dizer que essa classe que está dentro da minha camada
de infraestrutura que eu estou colocando dentro da pasta Data é uma entidade que representa a minha tabela no banco de dados, beleza? Então vou colocar aqui entity, arroba entity, vou colocar aqui do Lombok arroba getter, deixa eu ver só nesse planet, lá no domínio, sim, aqui no planet eu coloquei somente getter, não coloquei setters para ele, porque eu quero usar a ideia da imutabilidade para esse objeto da minha camada de domínio, porque ele é o meu objeto central, né? A minha camada de domínio é como se fosse o núcleo lá naquele desenho do Clean Artifactory, né? Mas para esse objeto que vai ser uma representação da minha tabela do banco de dados, eu também vou querer ter setters, Lombok, getter setters, arroba, no args constructor, args constructor. E eu vou ter aqui também table para me dizer o nome da tabela. Vou dizer que name vai ser planet, o nome da tabela vai ser planets. E eu vou ter arroba equals hashcode e vai ser o ID, beleza? E aí eu vou criar agora, coloquei arroba ID Jakarta Persistence e a estratégia para gerar esse ID GenerateVary, estratégia vai ser generate type identity, beleza? E aí eu vou pegar o private int ID e aqui eu acho que é importação, beleza, ele já parou de reclamar. E agora eu vou criar os outros atributos que vai ser iguais, né? O int ID eu já criei, então vou copiar só esses aqui. Beleza? Name, climate, terrain, film appearance. Só que esse film appearance lá na minha tabela eu não quero quero que ele fique separado ali para o underline, beleza? Então beleza. Essa é a minha entidade, esse é meu objeto que vai representar minha tabela do banco de dados, ok? Basicamente é isso. E agora eu vou criar dentro do meu objeto Data, dentro do meu objeto, não é um objeto, a minha pasta Data, eu vou criar um novo pacote, e vai ser dentro de Data, que vai ser Repository, beleza? Aí dentro de Repository, eu vou criar Planet, uma classe. Deixa eu pensar. Classe. Não, porque não vai ser implementação. Aqui vai ter um outro que vai implementar, vai ser uma interface. Então vai ser Planet Repository. Vocês devem estar se perguntando, é muita interface? É muita interface. Então eu vou usar JPA, por isso que também vai ser uma interface. E essa interface vai estender o JPA Repository. JPA Repository. E vai ser um PlanetDB e um integer. Porque eu disse que meu ID é um int. Beleza? Então eu tenho algumas coisas com isso, estendendo o JPA Repository, eu já tenho alguns métodos padrões do JPA, eu já tenho acesso a ele. Quando eu for usar o Planet Repository, eu já vou ter acesso a alguns métodos padrões do JPA, tipo save, update, delete, beleza? E eu vou criar aqui só esses dois métodos, só para não ficar sem nada. Find planet by ID, find planet db by name, beleza? Só isso mesmo. Então eu já criei ali na minha camada de infraestrutura, dentro do meu pacote Data, minha entity DB e meu repository. E agora dentro do meu pacote de infraestrutura, eu vou criar um novo pacote. Dentro da minha camada, dentro do meu pacote de infraestrutura, eu vou criar um novo pacote chamado Core. Dentro desse pacote Core,
Eu vou criar um novo pacote. Dentro do pacote core eu vou criar um novo pacote chamado mapper. E dentro de mapper eu vou criar uma classe chamada planet mapper. Beleza? Que aqui vai ficar os meus mappers. E aqui eu estava esquecendo, mas para realizar os meus mappers, eu vou precisar dos meus DTOs. E o meu DTO, eu vou colocar dentro de um outro pacote. Dentro de infraestrutura, eu vou criar um outro pacote chamado web.dto. Pode ser tudo minúsculo, DTO. Beleza? Web.dto. E aí eu vou criar aqui meus DTOs dentro desse pacote web.dto. Vou criar um record que vai ser planet request DTO. E dentro do request, o meu request DTO vai ser o quê? Vai ser quando eu tentar salvar um novo planet. Quando eu tentar salvar um novo planet, ele não vai ter um ID. Beleza? Quando eu for salvar, a primeira vez eu quero salvar um novo planeta. Ele não tem um ID, porque o ID vai ser criado pelo gerenciamento do nosso banco de dados, que no caso é o Postgres. Beleza? Então vai ter um nome, vai ter um clima, vai ter um terreno e vai ter um filme appearances. Beleza? Planet Request DTO. Então dentro do meu DTO eu vou criar um novo DTO. Já agora vai ser um record, mas agora vai ser um Planet Response DTO. E agora ele tem que ter o ID, né? Nesse Planet Response DTO. Então ele vai ter int ID e vai ter todos os campos, não somente o ID. Eu digitei errado aqui, erro de digitação. Int ID, beleza? E deixa eu ver se planet é da minha camada de domínio. E agora eu vou voltar para o meu Planet Mapper. E aí no meu Planet Mapper eu vou criar um mapper. Que esse meu mapper, na verdade, o que ele vai fazer é conversões. Converter, por exemplo, um objeto de domínio para um objeto do tipo EntityDB, um objeto de domínio para ou um request DTO para um objeto de domínio e vice-versa. Vai fazer conversões. Então eu vou converter aqui Planet Request DTO. Então eu vou pegar aqui, ele vai ter retornar um Planet Request DTO. Então vai ser domain object to request DTO. E aí eu vou receber um objeto de domínio. Que eu vou importar. A importação veio lá da pasta domain entity planet. É importante você ter isso, a separar qual é o seu objeto de domínio e qual é o seu objeto da sua entity DB. Ter isso bem claro, né? E o Planet Request DTO passando o nome, o climate, o terreno. Beleza. Aqui tá certo. E agora eu vou fazer o mesmo por response. Planet Response DTO, que vai ser um domain object to response DTO, que é um objeto de domínio para o response DTO. Aí o objeto agora vai passar todas as informações, o ID, o nome, o climate, todas as informações. Public, planet. E agora eu vou fazer ao contrário. Eu fiz do meu request e do meu response para um objeto de domínio. E agora eu vou fazer o meu request, o meu response. E eu fiz de um objeto de domínio, primeiro lá, os meus dois primeiros. E eu fiz de um objeto de domínio para o meu request e para o meu response. E agora eu vou fazer do meu request, do meu response para o objeto de domínio. O inverso. E aí eu vou colocar request DTO to domain object, né, planet request DTO, e aqui eu vou colocar request DTO, e aqui vai ser request DTO, né, e
with request DTO. Eu não tenho esse método lá dentro do Planet, que é um objeto de domínio. Eu vou ver a sugestão e eu vou criar esse método. Eu só quero que ele me dê a sugestão para mim criar já por aqui. Create método if request DTO in Planet. Beleza. É mais ou menos isso. Eu criei um método em request DTO no meu objeto de domínio. Então, criado aqui no meu objeto de domínio, esse método if request DTO, recebendo aqui um request DTO para construir um novo, vai ser mais ou menos isso. Eu vou seguir a recomendação aqui do Copilot, porque eu vou estar criando um novo planet apenas com o nome, climate, terrain e film appearances, beleza? Mas o que eu não tenho aqui é um construtor desse tipo, né? Então eu vou construir um construtor privado e ele vai ser planet. Vou seguir também aqui a recomendação do Copilot, porque para o response eu vou precisar passar o ID, beleza? E agora eu vou criar um outro para o request DTO. Vou seguir também a sugestão do Copilot. Então eu criei dois construtores. Esse aqui para quando eu for construir um novo planeta passando um request DTO, os dois do tipo privado. Eu só vou fazer isso aqui dentro do meu próprio objeto de domínio. Só dentro do meu objeto de domínio eu vou fazer isso. Beleza? E para o meu response DTO eu vou seguir a mesma lógica. Somente dentro do meu objeto de domínio é que eu vou criar um novo planeta. Beleza? Então eu fiz aqui para o if request DTO. Vou voltar lá para o meu mapper. Agora já está satisfeito aqui a solução. Então eu fiz aqui o método de conversão de um request DTO para um objeto de domínio. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo para um response. Response DTO to domain object. E aí eu vou criar também esse método lá. With response DTO. Esse with response DTO vai usar aquele meu construtor que vai receber todas as informações. Olha ele aqui. Tá vendo que eu criei anteriormente? É um construtor privado e só quem vai ter acesso e só quem vai poder criar novos planetas vai ser o meu objeto de domínio. Somente no meu domínio que vai fazer isso. Beleza? Ou, em teoria, na minha mente, pelo menos na minha mente, é para ser assim. Então vamos lá, voltar lá para o meu mapper. E aí aqui foi satisfeito. Então eu fiz isso, fiz ali do meu response e do meu request. E aí agora eu tenho mais duas conversões. Quais são as duas conversões? E eu converter eu vou converter um objeto de domínio para um objeto do tipo EntityDB. Vou receber um planet do meu domain e vou converter ele para o meu planet da minha camada de infraestrutura. Beleza? Que é a representação da minha tabela no banco de dados. E aí lá em PlanetDB, eu não tenho nada que crie isso recebendo Planet. Então eu vou criar esse... Opa, não. O que eu fiz? Não, nada disso. É um construtor. Quero criar um construtor. Basicamente é isso. Converter de um para outro. Lá no meu PlanetDB. Então vamos voltar lá para o nosso mapper. Planet Mapper. E aqui já deu certo. Agora foi eu converti um planet do meu domain para um planet DB. E eu vou fazer o inverso. E aí eu também vou criar um construtor para isso. Método planet, beleza. Planet DB. Seguir a recomendação aqui. Fechou? Fechou. Então criamos o nosso mapper. Após criar o nosso mapper, nós vamos criar agora dentro do nosso core, dentro da pasta infraestrutura, dentro da pasta core, nós vamos criar também a nossa pasta Gateway, Planet Repository Gateway, beleza? Então vamos lá. Dentro da pasta core, nós vamos criar uma classe
Tem um mapper. Não, não vamos criar um pacote. Para separar aqui primeiro. Package. E aí vai ser dentro da pasta core.gateway. Gateway. Vou colocar tudo em minúsculo. Gateway só para seguir do jeito que eu já estou fazendo. Vou renomear ali. Porque eu esqueci, errei o nome. Rename. Gateway. Ditoneado. Refactor. Gateway. Aí dentro de Gateway eu vou criar uma nova classe que vai chamar Planet Repository Gateway. Beleza? Esse Planet Repository Gateway, ele vai implementar o meu Gateway, meu Planet Gateway, lá da minha camada da minha camada de aplicação. Né? Lá da minha camada de aplicação. Que é no desenho do Client Factories, você vai ver que ele começa do núcleo para fora. Nós estamos numa camada mais externa e ele vai implementar o meu gateway de uma camada mais interna. Então, as minhas camadas internas não são dependentes das minhas camadas externas. Ok? Não estão acopladas, estão desacopladas. Planet Repository Gateway, implemente aqui, você aqui. Application Gateway, beleza? Aí ele vai pedir o quê? Para implementar todos os métodos. Eu vou selecionar todos e vou implementar todos. Só que aqui, seguindo a inversão de dependência, eu vou precisar do private final do repository, que eu vou importar. Vou precisar também do meu mapper, que vai ser a minha classe de fazer as conversões, por isso que nós criamos ele. Vou também importar. E vou adicionar tudo isso no construtor. Vou adicionar tudo isso no construtor, beleza? Então vou precisar desses dois. Para salvar, o que ele espera salvar? No meu método save. Eu vou vir aqui, só para ficar mais legível, planet, vai ser um planetDB. Planet vai ser um new planet, porque aqui é um método save. E vai ser this.repository.save. E esse método save eu estou recebendo ali um planet que é do meu objeto de domínio, que é da minha camada de domínio. Mas aqui tem que ser um do meu EntityDB, que vai ser um que representa a minha tabela no banco de dados. Então vou fazer assim, beleza? E aqui eu tenho um planetDB. Só que o retorno desse método, ele espera que seja um planet do meu objeto de domínio. Tá vendo por que nós criamos o mapper? Então vamos aqui mapper.toPlanet, aparecendo new planet. Beleza? Então tudo satisfeito. Vamos para o método update. Método update, eu vou já retornar aqui só para desencargo de consciência, tentar só já retornar o objeto aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, planetDB, tsmap, não, calma aí, assim não, tis.repository.save no JPA, tanto para atualizar quanto para criar um novo objeto, o método é o save, é o mesmo, beleza? Então basicamente é isso. Eu não vou, isso aqui é desnecessário, já que eu não estou retornando ali. Fazendo um update. O delete. Ele é um void. Então vou pegar tsRepository delete tsmap to planetDB. Beleza? O getID. Eu já vou retornar também tudo. tsRepository. Então vamos fazer passo a passo, né? Vamos tsmap to planetRepository.findById Object ID, isso mesmo. Porque isso aqui vai retornar um objeto do tipo EntityDB e eu estou convertendo para o tipo Planet. GetAll.
Como eu vou retornar o get algo, eu vou ter que ser obrigado a usar o método stream, que vai ser repository.find repository.find ao ponto .stream, é basicamente isso aqui, ponto .stream, ponto .mapper, xmap, tô passando tudo pro planetdb e uma lista, retornando uma lista, beleza? E aqui é a mesma coisa do ID, xmapper, to planet, xrepository, find planet by name, passando o nome. Então é isso, criamos o nosso getter, criamos o nosso mapper, criamos toda a nossa infraestrutura, nossa camada de dados, né? Data, Entity, Repository. E criamos o nosso DTO. E estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Bom, agora nós estamos prontos para ir para a nossa camada mais externa, né? Vou trabalhar ali naquela nossa pasta web, beleza? Nesta pasta web, eu vou começar a criar agora o meu controller, que eu vou criar dentro de um outro pacote, porque eu tenho um, mas eu poderia ter vários. Controller. E aí dentro de controle eu vou criar uma nova classe que vai ser Planet Controller. Beleza? Eu vou adicionar o rastreamento do Git. E aqui eu já, como eu sei que vai ser uma API REST, então eu vou pegar aqui um REST Controller. Vou colocar um request mapping. Vou colocar que o meu endpoint vai começar com Planet. Beleza? Então aqui no meu controle, eu já vou precisar de várias coisas, inclusive meus user cases, né? Vai ser uma coisa básica que eu vou precisar do private, final, create, planet, user case, create planet user case. Vou precisar do meu private, final, get ao planet user case, get ao planet user case. Vou precisar do meu private, vou precisar de todos, tá bom? Eu tô aqui, planet, get planet by ID user case. Vamos ver se o Copilot private final update planet user case. Private final delete planet user case. Get by name user case. Get planet by name. Por que não? Get planet. Será que eu escrevi errado lá? Vamos lá na minha camada de aplicação. User case. Planet. Get by name. Escrevi errado. Então eu já corrigi ali a digitação. E eu vou precisar também private final planet mapper. Beleza? E eu vou adicionar tudo isso no meu construtor, vou inicializar tudo. Deixa eu ver do que ele está reclamando. No outright, no beans. Ele está reclamando que não tenho beans, porque nesses user cases eu não tenho nenhuma anotação do Spring. Para resolver isso, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro do web. Só vou fechar essas pastas aqui. Dentro de web eu vou criar uma nova pasta, package, e eu vou chamar essa pasta de config, beleza? E aí eu vou criar uma nova classe que vai chamar planet config, beleza? Como o próprio nome já sugere, ela vai ser uma classe de configuração do Spring, porque aqui eu vou configurar todos os meus bins, em vez de estar lá, por exemplo, no meu repository. Em vez de colocar lá em cima da minha classe ou da minha interface repository, colocar @repository, que eu não coloquei, eu colocar @service, @component, coisas desse tipo, eu não coloquei nenhuma anotação do Spring. Então vou ter que criar manualmente, dizer para o Spring manualmente quais são os meus bins para ele poder injetar, fazer a injeção de dependências de forma correta. Beleza?
Então vou colocar aqui @bin. Meu primeiro bin vai ser public create planet user caser. Importar, que vai receber um create planet user case, vai receber um planet gateway. Deixa eu importar aqui o planet gateway também da minha aplicada de camada de aplicação. Ele está reclamando que o planet gateway também não tem um bin, mas eu vou criar, relaxa. E aí eu vou pro próximo, @bin. Vou fazer tudo pro meus user cases, tá bom? Vai ser pro update para todos. @bin. O meu delete. @bin. O get all planet. @bin. Get planet by user case. @bin. By name, by ID, user case, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi para todos os meus user cases. Beleza? Aí agora eu vou fazer pro meu getter. Ele não tá reclamando do meu getter. Vou criar um bin pro meu getter. Planet Gateway, Planet Gateway. O meu Planet Gateway, ele vai receber um Planet Repository, que eu vou importar. Planet Repository. Vai receber um Planet Mapper, que eu também vou importar. E ele vai retornar um Planet Repository Gateway, que eu também vou importar. E aí ele está reclamando que o meu mapper não tem nenhum bin criado, então vou criar também para o meu mapper, para ele parar de chorar. Mapper, só vai retornar o meu mapper. E é isso, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso controller e agora ele para de reclamar, beleza? Lá no nosso controller, o nosso primeiro endpoint vai ser um post mapping. Eu vou chamar de public response entity, que vai retornar um http status, beleza? E eu vou chamar de create planet, e ele vai receber no request body, vai receber um planet request DTO, beleza? Um planet request DTO. Ele vai fazer create planet.execute, é basicamente isso. Aí eu vou chamar o meu primeiro user case, que é o create planet, beleza? O meu segundo verbo vai ser um punch mapping, que vai ser para o update, public response. E ele vai pegar um http status também, update planet, vai receber um planet, só que esse update planet, ó, se eu seguir só a recomendação do Copilot, ele já está me seguindo para um caminho errado. O request planet é quando eu vou criar um novo objeto. Se eu passar esse update planet no update planet um request DTO, esse request DTO não tem um ID. Então o JPA vai identificar que de fato é um novo projeto, um novo objeto e não vai atualizar. Então eu quero que seja um planet response DTO. Response DTO. E o update planet use case está chamando certo, só que ele tem que passar aqui um response DTO. Beleza? E o HTTP status ok. Aí eu vou pegar aqui o próximo verbo que eu vou implementar. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, aqui. Aqui é mapper response DTO. Response DTO to domain object. Isso aí. Response DTO. Beleza. Próximo método vai ser o delete.
E aí vou pegar o public response entity, vai ser um HTTP status também, delete plan. E ele no delete, eu disse que ele também vai receber um response DTO, ele não vai receber somente o ID. Ele vai receber o objeto. Pelo menos foi assim que eu montei, para ele receber um objeto. Então eu também não vou seguir o Copilot. Beleza? Vai receber o objeto e vai ser no meu delete. No meu delete. This delete planet user case .execute this map response domain objection, que é pega o response DTO e converte em um domain, em um objeto de domínio. Beleza? HTTP status ok. E é o delete mapping. E agora falta os getters, né? Arroba get mapping. E o primeiro get mapping que eu vou fazer vai ser... Eu posso fazer, ó, vou fazer assim, o get all, que é para retornar todos os todos os planetas. Planet response DTO seria planet get all planets, seria uma lista import do Java útil, response entity, HTTP status ok. Eu vou só retirar daqui, só para a gente entender melhor isso aqui. Type map, domain objection. Eu só vou executar aqui this get all planet user case .execute. Mas ele vai retornar uma lista. Então essa lista eu posso ter aqui um ponto string ponto map map domain objection map domain object to response DTO, uma lista de response DTO, beleza? Aí se eu tivesse aqui do Java último list, só vou aqui só para ficar mais visível, list de planet response DTO, ia colocar aqui response DTO list, poderia dizer assim, e aqui retornar esse response DTO list, beleza? Então fizemos aqui para o nosso get all planets e agora vamos fazer para o nosso get id, get name, get id planet barra id planet, ou eu vou colocar assim na realidade, deixa eu ver, barra id e aí passando planet id, beleza? Planet também vou retornar aqui um response DTO, get planet by id, planet new response entity, choose domain object, mapper domain object, choose planet by id user case, execute planet id, HTTP status ok. E agora mapping name, planet name e a mesma coisa para o planet name, beleza? Então finalizamos, bastando agora
Só os testes mesmo com insônia, beleza? Então nós vamos realizar esses testes logo em seguida com insônia. Bom, então antes de iniciarmos os nossos testes, eu acabei esquecendo aqui, porque como eu disse, que o Artifactor é bem verboso, eu acabei esquecendo de configurar a nossa, inclusive eu nem coloquei ele no meu Git, tão desapercebido que eu estava. Vou adicionar agora, de configurar o nosso banco de dados, a nossa integração com o banco de dados, beleza? Então só para ganhar tempo, eu vou pegar aqui esse mais ou menos assim, configurado. Eu vou fazer o commit. Eu tinha outros arquivos que eu não fiz o commit ainda. Resources, configure, configurations, configuration, database, base. E aí eu tenho os arquivos que é o creating beans, que é o planet config, factor, que foi o rename, no meu caso de uso, e aqui a criação do meu controle, creating planet controller. Beleza. Aí outra coisa também que no início lá eu adicionei como dependência, que foi o Flyway, e eu não criei nenhum script, né, para inicializar o meu banco de dados. Então, eu não tenho nenhum banco de dados ainda. Se a gente for aqui para o meu banco de dados, ainda está daquela maneira, ele está vazio. Vou até dar um refresh aqui no banco de dados. Como eu disse, se você quiser ver como fazer, criar um container, como instalar o Docker no Linux, Ubuntu, como baixar a imagem do Postgres, criar um container do Postgres, só deixar no comentário que eu faço um vídeo mostrando como eu fiz passo a passo, beleza? Mas é super simples. Com certeza, se você for na documentação, você também vai fazer rápido e simples. Então, eu vou voltar aqui para a ideia. O que eu esqueci foi na minha ideia, criar meu arquivo para minha primeira migrations, né? Então, como o Flyway funciona? Eu já tenho um vídeo falando do Flyway. E eu vou criar aqui o primeiro arquivo de migração, version 1. E o nome eu vou dar create planet, porque só vou ter essa tabela, .sql, beleza? Add. Então eu vou pegar aqui também uma colazinha e vou fazer assim, beleza? E aí eu vou fazer também já o commit disso. Create script migration, beleza? Então já fiz. E aí agora vamos rodar nossa aplicação. Vamos rodar nossa aplicação e ver se está funcionando. Enable. Bom, já deu um errozinho. Por isso que eu falei de rodar. Ainda bem que vocês viram. Continua dando um errozinho. Tá dizendo que não está reconhecendo o método getID. Eu vou diretamente no meu ponto XML, porque recentemente eu passei por esse mesmo tipo de problema. Não está reconhecendo ali as anotações do Lombok. Beleza? Então vou aqui no meu ponto XML. Eu vou 3.4.1 no meu ponto XML. E aí recentemente o meu problema foi justamente aqui, ó.
Não sei por que quando eu criei o meu projeto, quando tá criando o projeto, aqui na aba Build, ele está aqui no Maven, Compile Plugin, Lombok, Plugin, Lombok. Quando na realidade deveria estar somente assim, ó. Que eu já passei por isso recentemente, então eu sei que foi assim que eu resolvi. Vamos testar e depois fazer o commit se der certo. Não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo manualmente, os getters, setters, porque não está reconhecendo esse trem do Lombok. Bom, eu dei aqui no meu terminal um mvn clear install, que foi o último comando, mvn clear install. E agora vamos ver. Lá no, rodou tudo certinho, não deu nenhum problema. Vamos ver se é isso mesmo. Basicamente era isso. Limpar todo o cache do Maven e inicializar tudo novamente. Beleza, então deu certo aqui. Eu vou... Primeira coisa, vamos lá para o nosso banco de dados, né? Vamos no nosso banco de dados. E aí aqui eu vou dar um refresh. E aí ele criou duas tabelas, beleza? Uma do Flyer, que aí ele vai controlar, né, todo o versionamento do banco de dados nessa tabela. E a minha tabela Planet, beleza? Minha tabela Planet, ele criou com todos os campinhos certinho, mas está vazio. Não tem nenhum planeta cadastrado. Então vou voltar ali para o nosso código. E agora então, vamos para Insomnia. Vamos para Insomnia e vamos... Deixa eu ver, vou criar uma nova collection, request collection. E aí vou dar o nome desse collect de planets. Beleza, vou criar um novo HTTP request e esse HTTP request vai ser... Vou dar um nome de create. E o verbo vai ser do tipo post. Vai ser para HTTP, coloquei ali errado, HTTP localhost 2.8080. Se eu olhar lá na ideia vai ver /planet. Se eu for lá para o meu controller e eu consigo pegar esse endpoint de forma correta, se está no plural, se está no plural ou no singular, mas nesse caso está no singular. Lá, quase não sai. No meu body, eu vou dizer que é um JSON, beleza? Então eu vou pegar aqui uma colinha para um novo planeta, beleza? E aí já vou testar a criação de um novo planeta. Ele deu erro. Deixa eu ver, deu um erro. Deixa eu ver lá no meu database. Não criou, ele deu erro. Foi interrompido ali, mas eu não sei dizer o porquê. Então vamos fazer o seguinte, vamos inicializar novamente, vamos acompanhar isso. Não retornei nenhuma mensagem de erro. Vamos tentar agora voltar lá para Insomnia. Sim, entendi. Vamos voltar para Insomnia. E vamos executar novamente. Deu 201 created. Tá vendo? Retornou 201 created. Vamos tentar fazer um get. Vou criar um novo HTTP request
Ele vai ser o get, vou colocar get all, né? E ele vai ser para esse mesmo endereço, né? Só que a diferença aqui eu vou colocar all. E vamos ver, qualquer coisa eu corrijo. Beleza, já retornou. Também está respondendo. Vamos tentar agora get by ID. E aí vamos olhar aqui no get all. Ele foi criado com ID 1. Get by ID. Aqui vai ser ID barra 1. Vamos ver se retorna. Também retornou. Agora pelo nome. Vou duplicar isso aqui. Vai ser by name. Get by name. Então aqui vai ser name barra o nome vai ser Tatooine. Tatooine. Também está retornando. Agora vamos fazer, foram 6, 1, 2, 3, 4, 4 endpoints, foram 6, foi o update e o delete, né? O update e o delete. Então aqui eu vou duplicar, duplication, vai ser o update. Aí esse update get by ID, ele vai pegar esse mesmo valor aqui, update, porque precisa ir com ID. E aqui eu vou colocar updated. Beleza? Deixa eu ver, eu acho que eu fiz errado. Get all. Fiz errado de novo, né? Na pressa. 1, 2, 3. Updated. Aqui no update tem que ser um put e não um post. Então, vamos lá no get all. No ID 1, filme appearance está como new. E no update eu estou pegando com ID 1, estou colocando updated. E vamos para get all. Atualizou. Tá vendo? Com ID 1, updated. Para desencargo de consciência, update now. Beleza? O ID 1. Novamente, vamos voltar lá no get all. Aqui. O ID 1, updated now. Beleza? Então, o que está faltando agora é o verbo delete. O verbo delete eu vou duplicar. Delete. E aqui eu já vou mudar para não cometer o mesmo engano. Vai ser o delete. Beleza? E aí eu vou deletar o de ID 1. Beleza? O update now. Delete. É só o verbo delete mesmo. Passando o objeto. Também deu OK. Agora vamos lá para o get all. Ó, ele ainda está aqui com ID 1. Vamos atualizar. Foi embora. Só ID 2 e 3. Ok? Então está funcionando. Todos os nossos testes. Todos os nossos testes estão funcionando. Bom, todos os nossos endpoints estão funcionando. Só que ainda nós não estamos ainda, como vamos dizer, fazendo tudo o que o desafio pediu. Tem um detalhe que nós deixamos passar. Na realidade eu sabia, eu estava lembrando, primeiro eu queria implementar, né? Mas eu ainda não implementei esse detalhezinho. Nós vamos lá no nosso desafio. Vamos ler ele novamente. Ele está dizendo aqui, ó, para cada planeta, também devemos ter a quantidade de aparições em filmes que podem ser obtidas pela API pública do Star Wars. Beleza? Então, se a gente vir aqui na API pública, ele vai pegar todos esses filmes. Ó, se eu for aqui em filmes, API, planets, não em filmes, planets. Vai ter todos os planetas,
Tá vendo? Todas as informações dos planetas. Toda a listagem de planetas. Tá vendo? E aí, se eu bater um planeta aqui, se eu selecionar um planeta, por exemplo, Tatooine, beleza? Ele vai também retornar, ó, todos os filmes que esse planeta aparece. Todos os filmes que esse planeta aparece. Beleza? Então nós precisamos fazer essa interação com essa API. Com essa API pública, tá vendo? Swap api.info/api/planets. Ok? Eu estou usando essa API. Aquela outra lá parece que quando eu fui pesquisar, que está justamente aqui, quando eu fui pesquisar, está totalmente diferente, tem algumas coisas que não estão no ar, então eu vim para essa, para a gente poder concluir o nosso desafio. Então vamos voltar lá para o nosso código. O que eu vou fazer aqui para poder interagir com aquela API? Eu vou, aqui na minha pasta, vou recolher essa pasta resource, vou para minha pasta infraestrutura. Na minha pasta data eu coloquei as minhas pastas entdb e repository. Eu vou criar uma outra pasta, package. Eu vou chamar de service, beleza? Dentro dessa pasta service, eu vou criar uma classe que eu vou fazer toda aquela interação com o meu endpoint. Eu não vou criar, porque assim eu desacoplo, beleza? Assim eu deixo uma organização melhor. Pelo menos na minha mente, na minha visão, eu consigo organizar melhor o meu projeto. Então vou colocar uma Java Class SW API Client. Vou adicionar um rastreamento do Git. E aí para funcionar, eu vou precisar de uma dependência Private Final, que é basicamente essa aqui, Web Client. Se eu não me engano, eu não adicionei essa dependência no início do projeto, então vocês adicionem. Vou abrir meu .xml, porque quando eu corrigir o erro do Lombok, que estava dando o erro do Lombok, eu também adicionei. Vou abrir meu .xml para mostrar para vocês qual é a dependência. Porque eu poderia fazer essa minha comunicação com aquela API pública de forma síncrona, beleza? Mas eu decidi fazer de forma assíncrona, não bloqueante, beleza? Não bloqueante. Por isso eu adicionei essa dependência, org.springframework.boot, Spring Boot Starter /webflux, beleza? É exatamente essa dependência que vocês vão adicionar. Fechou? Web Reaction Function, Web, é exatamente ela. Só para desencargo de consciência, eu vou deletar. Dá um refresh. Você vê, essa dependência vem daquela dependência, tá vendo? Como ela ficou em vermelho quando eu deletei do meu .xml. Eu vou adicionar, vou fazer um refresh aqui do Maven novamente. Vou voltar para lá e olha, resolvido, beleza? Então essa é a dependência. Então eu vou precisar dessa dependência, vou adicionar no construtor, vou inicializar ela no construtor. Só que aqui na Web Client, eu vou colocar Web Client, e essa aqui vai ser Web Client. Eu vou colocar aqui, eu vou inicializar de forma diferente. Ponto builder. E aí aqui é Web Client, só para o nome ficar muito semelhante, é Web Client Builder. E aqui eu vou ponto base URL, basicamente isso. HTTPS /info/API. Pronto, me ajudou. Me ajudou muito mesmo. Então, para o public, eu vou fazer com mono. Cadê ele? E ele vai retornar, que eu quero que retorne só o inteiro, só a quantidade. E eu vou fazer a interação com aquela API. Aqui ele vai retornar
quando eu mandar, por exemplo, eu vou pegar pelo nome de um planeta. Quando eu mandar pelo nome de um planeta, ele vai retornar uma informação semelhante a essa, né? Que nesse caso o Tatooine, ele tem vários planetas, tá vendo? Só que eu quero pegar somente a quantidade disso aqui. Eu quero fazer a pesquisa pelo nome, vai retornar esse JSON grande, e eu quero pegar a quantidade de filmes que esse planeta aparece e salvar no meu banco de dados. Beleza? Junto com um nome que eu já estou adicionando manualmente e todas as outras informações que eu estou adicionando manualmente. Porque ele diz aqui no desafio que essas informações, nome, clima e terreno, tem que ser inserido manualmente. Somente esse aqui que vai ser a interação que a gente pode obter nessa API pública. Então eu vou fazer interação com essa API pública. Eu não vou manualmente aqui e digitar também toda vez que eu for inserir. Eu quero que toda vez que um usuário tenta inserir um novo planeta, eu vou validar esse nome do planeta, e se for um planeta com um nome válido do universo Star Wars, eu vou pesquisar, buscar as informações desse planeta nessa API pública, vou pegar a quantidade de filmes, vou parsear, né, esse array de filmes, e vou ver a quantidade dele, e vou pegar essa quantidade e vou retornar para que eu possa salvar junto com as informações que esse usuário está enviando no endpoint. No endpoint ou lá no Insomnia, no nosso caso vai ser o Insomnia. Beleza? Então vamos lá. E vai ser um integer. E eu vou dar o nome get film appearance, string planet ID. E aí eu vou dizer que aqui vou ter uma string URL, que vai ser igual URI component builder, vai ser do web-util.from path planets barra id build planet, e aqui vai ser ponto toString, e aqui eu vou colocar um map off id planet id build and expand string planets. Deixa eu voltar. Deixa eu mostrar aqui o código, beleza? Que é aqui que eu estou. E aí o retorno vai ser this.webclient.get. Vou seguir essa sugestão por enquanto. O RI, que é o URL. Body mono, map class, map vai ser o response. Response for diferente no em response contain que retornar conter filmes. Eu vou retornar um list do Java Util list filmes, a quantidade. Beleza? Se não, eu vou retornar 0. Se existir, se conter, porque lá aqui na API tá filmes, tá vendo? Então, filme se conter, aí eu venho para cá e digo que se conter, eu vou pegar o tamanho, né, que vai ser um list, vou repegar o tamanho disso, então eu já estou dentro do map, vou pegar o tamanho, vou retornar o tamanho, que vai ser o inteiro. Se não, eu retorno 0, porque se não tem, é porque não aparece, não tem nenhuma aparição em filmes, beleza? Então é isso. Eu vou pegar aqui filter, creating, API client.java. Eu vou dar um comment. Só que ainda falta um outro detalhe, que eu estou lembrando um pouco do mundo JavaScript,
né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa lista, de planetas, deixa eu ver aqui, toda essa lista de planetas, beleza? Toda essa lista aqui de planetas, tá vendo? São 60 planetas. Eu vou copiar, vou jogar num chat GPT, vou pedir para ele criar uma constante para mim em Java, porque eu vou usar essa constante para mim poder validar as informações que o usuário vai estar enviando, beleza? Vou fazer isso aí. Então foi isso que eu fiz. Chat GPT me retornou isso aqui. Eu estou criando uma constante. Criei uma classe dentro de service também, Star Wars Planets, tá vendo? Com todos os planetas e alguns métodos para me retornar esses planetas pelo name e pelo ID. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Então, eu acho que eu nem mostrei para vocês. Eu vou vir aqui dentro de service. Na verdade, vou criar essa classe. Service, na verdade, nem estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Vamos voltar para o código. Então, essa é a classe. Criei com todos os planetas, 60 planetas. Beleza? Eu vou fazer um commit disso. Creating Star Wars Planets. E agora nós vamos lá para o nosso controller e vamos fazer a validação já aqui na hora de criar. Tá vendo? Só vamos fazer a interação com com aquela API neste momento, beleza? Então aqui nós vamos fazer uma validação. Integer Planet ID vai ser igual a Star Wars Planets. Porque para a API eu tenho que passar o ID do planeta. Mas aí eu vou buscar o ID desse planeta pelo nome que o usuário está digitando, beleza? E aí se não tiver nenhum nome, tá vendo? Se não tiver Planet ID foi exatamente igual no então Planet ID foi exatamente igual a 0, é porque não existe nenhum. Esse nome que o usuário digitou não existe no universo Star Wars, no universo de planetas Star Wars. Por exemplo, eu peguei lá os 60 planetas. Então é invalid planet name. Vou retornar esse erro. Beleza? Mas se acaso não passar por essa validação, então eu vou lá no mono, que vai ser do tipo integer, que é lá já para a gente interagir com aquela classe SWPI client, que vai fazer a chamada para a API pública, Film Appearance. E eu esqueci também, porque aqui eu vou precisar injetar ela, private final WPI client. Vou adicionar ela no construtor, beleza? Então, get film appearance, plain id.toString. Beleza. Planet. Na hora de salvar. Eu vou pegar aqui só para desencargo de consciência, porque eu não estou retornando nenhum. Eu não estou retornando nada quando eu salvo. Então, só para me saber se deu tudo certo, eu vou dar um print no console mesmo. Beleza? Aí, isso aqui eu vou pegar. Create Planet User Case. Create Planet User Case. Então, eu quero pegar isso tudo aqui. Um Planet. T-request domain object ponto
request domain object. E agora eu vou chamar create planet user case, passando planet. Beleza. Porque o request DTO que eu vou estar recebendo agora, eu não vou passar um request DTO contendo o filme appearance. Então aqui eu vou criar um novo request DTO. New planet request DTO. Passando agora o filme appearance que eu estou recebendo da minha API. Beleza? Deixa eu ver do que ele está chorando aqui. No point exception. Reaction. Pronto. Para ele parar de chorar, de reclamar. E agora, Planet Controller, tudo funcionando. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos ver se vai inicializar tudo sem problema. Já deu problema. Vamos tentar ver o que é. Ah, eu sei o que é. Eu sei do que ele está reclamando. Eu coloquei esse swap API, né? Mas eu não coloquei, eu não inicializei ele lá para o Spring entender e fazer bem a injeção de dependência. Eu tenho que fazer isso manualmente. E aonde eu fiz essas configurações manualmente dos meus bins? Lá na camada web, config, planet config, beleza? Então eu vou criar um novo bin aqui, @bin swap SWAPI client, e aí ele vai reclamar também para me criar um outro bin, @bin aqui para desencargo de consciência, web client builder. E agora sim vamos tentar rodar. Aparentemente rodou, tudo certo. Vamos rodando tudo certo. Vamos para o Insomnia. E vamos fazer um teste. Quando eu for criar, eu não quero mais passar esse filme appearance, porque ele vai ter que puxar da API. Beleza? Então eu vou pegar aqui um outro nome. Vai ser o Aldebaran. O Aldebaran, ele aparece em dois filmes. Vou voltar aqui para o meu Insomnia. E o nome eu vou colocar Aldebaran, não, Alderan, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Demorou um pouco mais, né? Agora eu vou fazer um get all. Ele vai vir. E aqui tá ele, Alderan, e aparecendo em dois filmes. Beleza? Se a gente for lá para nossa ideia, vamos ver que ele imprintou onde eu pedi para ele imprintar, a quantidade de filmes ele aparece, filme appearance 2. Então, a requisição para a API do jeito que o desafio pediu foi feita. E aqui nós finalizamos, nós enquadramos toda a nossa aplicação de acordo com o desafio, com o que foi proposto no desafio, e acrescentamos uma grande cota de dificuldade, pelo menos para mim. Porque vocês viram como fica verboso usar Clean Artifactory? Uma coisa simples. Eu só usei Clean Artifactory, é claro, para deixar aqui bem explicado, para mim poder brincar com Clean Artifactory, estudar Clean Artifactory e aprender Clean Artifactory, porque não fazia nenhum sentido
né, se fosse de uma aplicação real, usar Clean Artifactory aqui dessa maneira, porque torna tudo muito verboso. Olha o tanto de quilos e toneladas de arquivos que foi adicionado no nosso projeto somente para usar, ou na minha visão, né, colocar de uma forma correta o uso do Clean Artifactory. Mas repito, simplesmente para aprender Clean Artifactory, aprender, e eu também quis mostrar para vocês como eu faço nas aplicações usando Clean Artifactory. Se fosse um projeto grande, faz total sentido, total sentido. Mas esse meu projeto só tem um objeto de domínio, né? Então eu usei aqui somente para mostrar como é feito em Java, usando desacoplamento das camadas, usando todos os conceitos de Clean Artifactory. Beleza?